Porque, assim, a gente sabe que a nossa sociedade, ela segrega mesmo. Então, a gente tem que bater de frente com isso. Se a gente não mostrar o nosso valor, o que sabemos, porque daí a sociedade, o homem branco, hétero, ele sempre vai querer dominar. Independe da capacidade dele. Ele pode ser um imbecil, desculpa. Mas ele vai estar lá no postinho dele engravatado, imbecilmente, mas sendo presidente de uma construtora ou, enfim, da empresa qualquer que seja, entendeu? E a gente tem que mostrar que não é por aí. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, nosso time, mais uma vez, completo, porém, o Dô tá aqui nos bastidores. Tudo bem? Carol? Na área. Hoje temos duas convidadas ilustres, fortalecendo mais uma vez aí a mulherada. Elas são parças à obra, Karina, Dulce, sejam bem-vindas. Obrigada. Bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Espero poder acrescentar na nossa conversa de hoje. Legal. Ô, Du, não, posso? Mas já. Peraí. Já? Não, Já peraí. sabia, eu já sabia. Peraí. É que hoje, pela primeira vez, a gente tá com plateia, né? É verdade. Não é? Não sei. É assim, nos bastidores da gente tá um pouquinho meio, né? E tá legal pra caramba esses bastidores. Então é o seguinte, como eu sou um pouco mais antigo, eu não vou abrir o negócio, então dá pra gente fazer uma brincadeirazinha? Sim, Então isso daqui tinha das antigas. Claqué! Boa! Hoje temos claqué! Esse programa do Valeu, Silvio Santos, obrigado. De ó, vez em quando vai subir, hein? Se prepara que vai ser bacana esse episódio. Já percebeu, né? Vamos embora, vai. Legal. Com você, Du. E para começar, fale um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores, como que vocês ingressaram aí na construção obra, civil, né? como que foi esse início, como foi a escolha? Nossa, faz um tempo já. Faz 12 anos que eu tô na construção civil. Eu sou mestre de obras, né? Mas antes disso, a minha formação, tem uma outra formação, sou jornalista de formação. Cansei da área, falei, não é pra mim, muita pressão, não que a obra não seja pressão, né? Mas são pressões diferentes. Sim. E aí, eu cobria construção também. Teve uma época da minha vida que eu fui para uma revista especializada da construção e no jornalismo também eu cobria construção. E eu adorava. Falei, eu acho que é algo que eu posso ingressar. E aí comecei a estudar aí Senais da vida, né? Instituto da Construção e fui buscar especialização. Então, e aí dentro do mestre de obras comecei a fazer elétrica, né? Assentamento Tudo pelo Senai, curso técnico, essas coisas. Sempre por mim. Bacana. E aí foi como eu comecei a ingressar, né? Chegava na sala de aula, só tinha eu de mulher. E os caras, eu falava, me leva pra obra. Os caras falavam, essa menina é louca. Não, me leva pra obra. Até que teve um maluco lá que falou, não, então vem pra obra comigo. E assim, Se apaixonou 100%. 100%. Bacana. Você, Dulce. Boa noite, meu nome é Dulce. Na verdade, eu comecei com 12 anos de idade. Quando meu tio foi construir a casa dele, tinha um barranco. E eu fui lá fazer. E todo mundo ficou doido na minha casa sem entender. Minha família em si são em 6. São 6 irmãos comigo. Então, no caso, minha mãe tinha que sair para trabalhar. E meu tio, ele precisava construir a casa dele lá na comunidade e tudo. E foi daí que eu fui ver como é que era. Pegando na enxada. Quando eu vi, nós já tava terminando o barranco depois de uns 5 dias, claro, porque tinha o quê? Tinha uma idade, uns 12 anos de idade Neném, quando eu comecei. E dali eu parei, fui jogar bola, joguei bola profissional. No caso, tive um tempo da minha vida, parei, só que o futebol em si, ele não te dá aquele suporte, né? Você precisa, no hoje tem. Algumas privilegiadas tem. Mas nós que vem ali da periferia,
em cima de várias situações Nossa, na isso é comunidade. Se eu tivesse um padrinho naquela época, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas como Deus, ele coloca cada situação na nossa vida pra gente poder seguir um caminho, dali eu voltei para minhas origens, vi situações. Aí fui trabalhar com boliviano, no qual trabalhar com boliviano nada contra. Porém, boliviano eles têm uma carga, uma intensidade maior. Ali eu fui gostando, mesmo sendo cansativo. Fui gostando muito mais do que da época quando eu tinha 12 anos de idade. E comecei a praticar. Comecei a ganhando o quê? Foi uns R$40, né? Na época, você ganhava 40. Quanto eu ganhava? R$40. Ajudante, Ali, Como rende esse dinheiro? nós ganhávamos R$40. mas não. Então, no hoje, para você chegar a 100, 150 Como ajudante, ajudante, a gente fala que um bom ajudante, ele se torna um bom pedreiro se torna um bom mestre de obra, e obras. dali se vai chegar engenheiro até se especializar. Vai Foi galgando. que aconteceu na minha vida, no hoje mesmo. Sou apaixonada pela profissão, gosto do que eu faço, tenho uma disciplina dentro do nosso trabalho, porque senão eu não conseguiria estar aqui hoje. Porque a gente já enfrentou muito preconceito. coisa. Eu mesmo quando eu chego em obra já fala, já praticamente escolhe 10 mulheres, vai fazer aquela obra, eles batem o olho e falam, puta, essa daqui tem um jeitinho mais, essa aqui tem a unha grande, até a unha você é visto. Não tá? fala assim que a minha unha foi por conta. Até a unha você é visto, porque os caras em si não falam só homem. Tem mulheres também que não entendem que a gente não tá aqui pra quebrar barreiras, porque as barreiras já foram quebradas pelos nossos avós. Minha mãe, minha avó já quebrou isso. Só estou dando seguimento a uma coisa que já foi lá no passado. Então, ou seja, a gente não tá aqui para pedir emprego. Estamos para falar para as mulheres que elas podem. Elas devem se especializar, praticar cursos, vir para os cursos. Eles sendo gratuitos, eles são importantes também, porque tem muitos professores igual a dona Sandra ali. A Sandra tá aqui no Bernardes. Bastidores. Sensacional. E isso, no caso, a gente pede que elas vão para os cursos e dali elas possam se ingressar no mundo da construção civil. Porque ir sem você saber é muito mais doído do que quando você sabe. Sem dúvida. Quando a gente sabia, mesmo assim, a gente era massacrado. É os caras ali, você não vai tomar meu emprego. Imagine sem conhecimento, então. Né? Exato. Que eles... Putz, cara, vocês já falaram um monte de coisa aí que a gente precisa entender, né? É muito legal isso. Primeiro assim, quando você começa a olhar, né, o princípio de tudo isso, você tinha uma profissão, né? De uma certa maneira, você largar uma profissão para ir para uma outra profissão que ela tem uma discriminação já adicional com a questão das mulheres, né? Uma resistência. Né? Já é complicado. Então, de repente eu vou começar uma nova carreira para aquela, em comparação que eu tinha, né? Uma zona de conforto legal pra caramba. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí, outra coisa, caramba, meu. De repente, eu era jogadora de futebol, numa profissão extremamente masculina também. Né? Que você tem Já desbravando, um né? monte de limitação. Sem dúvida. Né? Um monte de limitação. Aí eu chego na obra. Aí eu chego na obra, aí eu começo a trabalhar com essa questão de discriminação de novo, né, cara? E aí você vê tudo, porque aí você vê todo tipo de discriminação. Sim. De mulher para mulher, Sem Marisa. dúvida. Desculpa, já fiz. Falei uma coisa. Mas propaganda assim, enganosa. mas é assim, discriminação de mulher para mulher, de homem para mulher, e assim, discriminação de maneira todo geral. jeito, Isso é um todo tipo. ponto que é um ponto, né? Fundamental, importantíssimo, que a gente tem que vir quebrando e quebrar de uma vez por todas, né? E esse é um tipo de discriminação. Aí tem um outro também que você fala assim, cara, segregação também. A segregação na questão financeira, né? Porque Sem você fala dúvida. assim, além de tudo isso que eu passei, se o cara recebe 100, eu recebo 40% do que o cara recebe, cara. Isso tá certo, Exato. né? Exato. Então é assim, aí você pega no futebol, de repente o cara, a gente vê, falta investimento, Futebol, falta, exemplo, né? claro. E caramba, de novo, você vai comparar um jogador profissional versus uma jogadora profissional, se você talvez
tivesse a mesma condição financeira, talvez não estivesse aqui, Sem dúvida. Sim. né? Sem dúvida. Então são coisas assim que a vida vai colocando assim no meio do negócio, que você fala, pô, é difícil a gente conseguir conquistar e chegar em algum lugar num segmento que é extremamente complicado, já é complicado de maneira geral, né? Uhum. Conseguir adquirir a confiança e outra, quebrar outras barreiras que já não dependem de mim, né? Sem dúvida, E sem aí? dúvida. Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Com essa resistência? Com essa... O que mais faz eles chamarem a gente, tanto mulher quanto homem, são, como é que eu posso te dizer? Testar. Preciso testar você. Saber se realmente você faz. Se você sabe. Muitos te contratam por isso. Outros te contratam porque foi indicação, porque viu seu trabalho, porque o vizinho do lado falou, poxa, a menina veio aqui e fez um acabamento top. Eu gostei. Mais do que o outro ali. Então, querendo ou não, são várias situações que você não sabe o que o cliente pensa. Aí você pensa em se vestir bem, falar bem, se comportar bem na hora de você ir lá atender o cliente antes de você fechar o contrato. Tem tudo isso. E pra gente poder chegar na casa do cliente, a gente tem uma preparação. Poxa, Exato. Sim. o cliente Pra leva, mulher, É né? importante falar isso, né? Pra Lógico, quem tá lógico. assistindo, né? Porque assim, que nem ele disse, são várias limitações quanto à mulher, na sociedade em geral. Entrar para um meio estritamente masculino, óbvio que algumas já vieram antes, outras poderosas, Sim. graças a Deus, que hoje a gente tem um pouco mais de liberdade, né, para atuar na área. Mas a Tamires, que está no bastidores, também é uma menina que veio, que a Sandra atuou como instrutora, eu também fui instrutora dela, numa ONG que é de Mulher em Construção, que é do Rio Grande do Sul, que elas capacitam mulheres na construção. Legal. A gente, quanto gênero, né, quanto mulher, nós temos que apresentar, sim, sempre um bom conhecimento. Não dá para competir com uma área já marginalizada, né? Uhum. Que a gente sabe que os caras que vieram são de várias situações. E a gente tem que mostrar que sabe mesmo. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não É tem meio outro que jeito. Ou você sabe, ou você sabe. Você sabe. Mas eu acho que o Duva, ele perguntou assim, a questão da resistência, mas vocês, no dia a dia, vocês acham que por todas essas limitações, vocês têm que provar a mais do que Sempre. qualquer outro profissional? Todo instante. Sempre. Todo instante. A gente é aprovada todo instante. Tenho N cases para Fala trazer eu aqui. adoro o Mas- case. Adoro o Não case. vai. Porra. Não. Tem que fazer um momento causos do exato. Carlos. Assim, Momento olha, causos. meio que a gente vira aposta se vai conseguir ou não. Que Os caras isso? ficam... Ah, sério? sim. Sério? Quanto tempo Tipo, quero ver se essa dura, mina ou se vai ela conseguir. Duvido. Mais recentemente, assim, na casa de um cliente, eu tive que subir no telhado e a minha escada não alcançava. Então eu falei, só escada de bombeiro. Aí ele falou assim, lá no posto, tinha um posto de gasolina, ele falou, lá no posto tem. Eu falei assim, você vai lá pegar a escada? Ele falou, vou. Foi lá, pegou a escada, que era aquela de roldana, de madeira, super pesada ainda. Os caras ficaram olhando. Eu falei, óbvio que assim, duvido que essa mina vai conseguir. E eu nunca tinha aberto aquele tipo de escada. Uhum. Eu olhei, dei uma olhada, eu verifiquei, falei, bom, é assim. Eu tava com uma ajudante também, uma menina. Eu falei, os caras ficaram olhando. Eu falei, essa menina não vai dar conta. Eu falei, eu vou dar conta. Eu olhei isso, daí puxei e tal. Falei, beleza, é isso. Porque o cara ficou olhando. Não boto fé, meu. Lá, todos do posto, assim, os caras pararam, ficaram olhando. Falaram, essa menina não vai conseguir. Fui, subi, coloquei a manta, porque tava chovendo, né? A manta asfáltica e tal, fiz o serviço. Desci, fechamos a escada e tal. Os caras ficaram... Você que subiu lá? Eu falei assim, você viu que foi que subiu lá. E aí eu já não tenho muita tolerância, sabe? Porque... É difícil. eu não tenho muita muito tolerância calor, por isso. né, Porque, eu sou estressada. já. Não, eu sou estressada mesmo, mas assim... Cara, é tanta luta, É todo sabe? dia, né? Todo dia. Mas todo você dia. tocou num Toda ponto. hora, Você cara. tocou num ponto que, assim, Esse foi o mais recente, né? Sem contar os Sim. outros, né? Mas você não tocou num ponto que é extremamente importante a gente fazer uma reflexão.
eu não tenho tolerância. Meu, mas será que tem que ter tolerância? Pois é, assim, eu tenho... Você entendeu? Exato. É uma outra perspectiva. Porque assim, Sim. meu, além de tudo isso, eu ainda sou obrigada a ter tolerância. Então, pois é. Será que tem que existir a tolerância? Entendeu? Pois é, bem levantado. Porque, querendo ou não, o que choca sempre vai forçar uma reflexão mais fácil do que a sutileza. Sem dúvida. Sempre, sem dúvida. sempre. Mas foi com o pé no peito, mas podia ser assim, podia ser assado. Será que podia? A sutileza, ela existe para quem está atento à sutileza. A sociedade como um todo está aberta à sutileza? Então, é complexo. Às vezes não tem que ter tolerância. É mais ou menos isso. Então, assim, aí a gente vem tentando a cada dia, não só provar que a gente sabe, mas tendo que lidar com tudo isso, né? Todo dia é um desafio, né? Todo dia, né? Todo dia. E as meninas no qual eu e a Sandra, enfim, nós somos instrutoras, elas foram contratadas por uma construtora, né, que já era do projeto, e elas também têm relatado diariamente esse tipo perseguição, né? de resistência dos caras. Não tem jeito. Que falam, por que você tá aqui? Você vai roubar nosso emprego. Tipo de coisa que elas ouvem, assim. Assim... Mas isso nós já ouvia sim. na época que a gente já trabalhava e ganhar por aquele valor, para eles era o valor que a gente tinha que ganhar. Então, no dia de hoje, para elas estar ganhando o mesmo teto salarial que eles, é tipo um murro no estômago dos caras. Mas é como eu sempre digo, não precisa disputar. Eles sabem, nós sabemos também. Tem mercado Nós pra todo aprendemos, mundo. correto? Tem mercado pra todo Se a gente mundo. aprendeu, é porque a gente tem capacidade para estar ali. Porque a gente não tá no contra. A gente tá no mesmo time. Tá no mesmo barco. Então, são situações... Não tem o Aqui, porquê. hoje, como eu trouxe a Ana, tá ali também. Ela trabalha com comunidade, trabalha com mulheres. As mulheres que estão na comunidade precisam desses cursos, que são a Sandra e a Karina que trazem as mulheres junto de si. São mulheres que sofrem violência dentro de casa. São meninas que não têm para onde ir da forma que é o mundo hoje. Então, o que elas fazem? Elas buscam em cada situações para se agarrar ali. E nesses cursos em si que elas dão, que é passado, isso faz com que ela se ajunte, fale a história de vida. Não quero ir para casa hoje, meu marido, nossa senhora, tá me enchendo o saco, porque agora eu quero virar pedreiro. Não é que você quer virar pedreiro. Se isso acontecer na sua vida, vai acontecer. É o normal. Mas, porém, você ter o conhecimento é bom. Porque se eu, profissional, eu falo para os meus clientes sempre, é bom vocês terem o conhecimento. Porque se um profissional chegar na sua casa e falar que é assim, e você sabe que não é, você não vai gastar seu dinheiro à toa. Sim. Você sabe que aquele você já não vai contratar. Porque, ele não veio todo preparado. Ele só veio saber do dinheiro, do valor. E nós, mulheres, hoje não vamos pelo valor. O valor em si é consequência de um trabalho bem feito. A gente vai nas obras para quê? Para mostrar que ali dá para fazer do jeito que o cliente quer. Tirar um sonho do papel e entregar da forma que ele quer. Exato. Mas aí você vê uma resistência da sociedade e tal, tudo isso daí, mas na prática, por exemplo, vocês enxergam o cliente em si. Como eles veem o trabalho de vocês? Existe resistência? Acabamento. Por parte do cliente também, né? Então, Antes de tudo isso, eu vou chegar lá, vou apresentar a minha empresa, o meu foco e vou fechar o contratozinho com o cliente. Como que é isso daí? Assim, eu já tive muito problema. Hoje é um pouco mais tranquilo. Mas, por exemplo, para eu fechar a obra, eu tinha que levar um colega, um cara. Um homem. De TI. Ele não sabe pegar no martelo. Você fala para ele, prego, o que é prego? É só por causa da representatividade. Eu conheço os caras de TI. Gordo, Tá? você deve estar me escutando aí. Você tá vendo, você não sabe pegar um prego. E eu só ouvi. Eu fui lá na tua casa, você furou seu dedo, mas não pregou o prego. Mas vamos lá, continua. Mas então assim, eu fechava a obra porque os caras conversavam com ele. Até as mulheres conversavam com ele. E ele só concordava. Exato. Vaquinha de presépio. Sabia nem que tava falando. Não sabe.
Aí falou assim, não, então, aí ela que vai tomar a frente e tal, eu venho aí de vez em quando dar uma olhada. Pra eu poder fechar, cara. E aí, fechavam com ele. Mas eu que tocava tudo, que fazia, acontecia. Mas tem todo tipo de resistência. Hoje em dia, com essa história de acabamento, mulher mais delicada, e com mais precisão, né? Nós somos vistas com outros olhares. Mas, por exemplo, a gente pega no pesado. A Dulce, a gente faz concreto, não tem dessas, não. Põe na rodana, é lata, não tem dessa. Desde Vamos puxar, a pega fundação, enxada, aí vamos cavar. Exato, porque Então, assim, não tem. A pessoa não tem que ver quem vai fazer o serviço. Passamos A questão é o todas as seguinte, etapas, né? eu quero que você faça isso. Você faz, faça. Pronto, acabou. Exato. Eu não vou te julgar pelo que você é e nada do cara. Mas é difícil. Não. Então, pergunto, qual que é o caminho que vocês acham pra gente conseguir quebrar? É educação? Isso possa ser. É um melhor caminho. Porém, também, a mulher tem que saber se impor. Não adianta. Tem que se impor. Vai muito Ela mais sabe além aquilo. vai muito mais além É. da Muito mais educação. além do que a educação. Você tem a educação, mas você tem que também se impor dentro da área. Muitas das vezes a gente já discutiu até com um engenheiro que não sabia nada e não sabe. Porque a prática... Eu sou estudante de engenharia. Falta 3 anos para me terminar. A Bacana. prática eu já tenho. Você já tem. Mas e a teoria? Então os dois caminham junto. Então tem engenheiro que não bate às vezes com o mestre de obra, não bate às vezes com o pedreiro, e a gente não quer isso. A gente quer mostrar para eles que nós temos a prática. Se a gente tem a prática com a sua teoria, a gente pode sim fazer uma junção no qual vamos chegar no mesmo objetivo. Uma comunicação. Exato. Difícil. Era o que eu ia, É onde eu ia difícil. chegar. Hoje em dia, é difícil a gente encontrar profissionais bons que se formou. Verdade, vamos ser sinceros. A gente é no ramo da obra, nós Sim, sabe. de campo que a gente fala. Lógico, De de campo. campo. Não exato. adianta. Tem profissionais que não têm aquele toque. Tato. Claro. Não tem. E você olha pra ele e você fala, poxa, eu vou ter que seguir, será mesmo? Mas tem uns que já deixa, né, cara? Não tem o dia a dia gente da chegar- obra, a malandragem, porque a Exato. gente Eu fala. vou tomar um esporro depois. "Ai, Não, Manda pode aí, falar. vai. Vou tomar. Você já pegou alguém, um engenheiro, bom, novo, chegou no primeiro dia de trabalho, né, pra fazer a fundação, né, tudo lá na terra, bonito, lindo, maravilhoso, o cara de sapato todo engraxado, Social. Porra, social. camisa social. Seria o Já pegaram Nutella? alguma coisa? Não, Seria o É. engenheiro Nutella? É. Seria o engenheiro Nutella? Mas eu vou defender. É bom, Porque é bom. na faculdade, ó, Vai, esse é o a primeira coisa que momento. o professor fala é o seguinte, você tem que estar bem vestido. Escutou, né, Carlão? Bem vestido. E eu também não julgo, sabe? Porque quando eu vou fazer meus Não orçamentos, julgo. eu vou Eu não de julgo. sapato social, vou bem... Não Você julgo. deixou a bola No quicando do back, bem entendeu? vestido. Eu Porque quem é que defendo fala nessa que tem que ficar bem parte. vestido? O quê? O quê? Qual que é? A mãe de quem que fala que tem que ficar bem vestido? Vamos pegar os episódios anterior lá, lembra, né? É que minha mãe falava que se eu sair com a cueca rasgada, eu tô morto. O que? Não. Não sou É, eu vai lá, não, viu? vai. Porque Não sou também, eu, ó, não. Quem fala isso daí não tá na mesa isso aqui. bate então... no que a gente falou anteriormente. Sim. Não é só educação, a gente tem que também se impor. Eu mesmo, ser negra, falar pra vocês que se eu não tiver ali bem vestida, às vezes eu dou a louca, vou na loja, vou mesmo. Aham, Vou aham. lá na adega, lá toda suja, vou comprar uma cerveja. Todo mundo fica olhando. Lógico. E quando vê, fala, mas trabalha com trabalho. Trabalha, claro, Olha sempre. o cobra. O que tem? Ué. Você tá precisando de serviço? Porra, da hora, legal, não sei o que. Vocês deveriam me dar seu contato. Então, acho que Acho que tem investimento uma- também é, ajuda bastante. Eu ela vou tô- defender porque dessa parte. Obrigado, viu? Eu me moldei Você também. salvou, menino. Não, calma aí, levanta, Você salvou, levanta a menino. plaquinha, Não, levanta a eu plaquinha, por moldei favor. também. Levanta a placa. Levanta a Levanta a claquete. plaquinha aí. Claquete, claquete. Obrigado aí, ó. Ai, toma. Mas, ó, então, Beleza. só complementando, né, que, como você Mas não disse, terminei não, viu? pra estreitar e encurtar. E encurtar, né, quebrar esses paradigmas. Eu acho que também a gente tem que investir mais em divulgação, em informação, né, não Sim. só a educação. Porque, por exemplo, tem a meninada do Senai, as meninas que
que se formam e 40%, isso é um dado de 2015. Hoje deve ser muito mais a mulherada atuante no Na Senai, né? no Senai. No Orlando Aquele Lavieiro, né? Isso. no Tatuapé. Que é da construção. Quer dizer, isso é um dado de 2015. 40% eram as meninas lá. A gente tá em 2022. Cara, com certeza esse número tá pau a pau, se não for mais. E cadê essa mulherada? Essa meninada que se forma lá? Porra, cadê? O mercado tá ávido. E onde estão, né? É bem complexo. Olha a Foi profundidade e a complexidade do que a gente está falando. Uhum. No fundo, a gente está falando de profissionalismo, Sim. Correto. que deveria ser, a régua de corte deveria ser o quê? Profissionalismo e ponto E final. ponto. E a gente fala de profissionalismo de maneira utópica, porque vem a separação de gênero, Claro, de cor e todas as sexismo, outras claro. separações vêm antes do profissionalismo. Uhum. Porque é isso, quem é mais profissional é que vai ter ali os seus níveis hierárquicos maiores e ponto final, indiferente de qualquer outro requisito. Correto. Profissionalismo deveria ser a régua de corte. Exato. E a gente fala disso de maneira utópica. Tamanho é a inversão de valores que a gente tem na sociedade como um todo. Nós Como estamos falando aqui todo, especificamente do segmento de construção civil, mas Sem isso é dúvida. da sociedade como um todo. Exato. Né? Exato. Mas aí, E- Du, aí até me desculpa, mas é o seguinte, cara. Eu acho que aqui a questão do profissionalismo é uma outra discussão. Porque se eu for barrado por esses N itens que você colocou, certo? Eu não consigo mostrar meu profissionalismo. Sim, E esse é o talvez ponto. seja estatística, né? Que Uhum. faz com que essas mulheres, mesmo que tenham aumentado a pré-julgamento, né? quantidade de meninas Exato, que na se construção, formam claro. para isso, né? Com profissionalismo específico, Será que elas estão no você mercado? não consegue consegue espaço, não enxergar, consegue porque espaço. talvez Não, será que elas estão no essa mercado? Então, primeira pois é. barreira não chega. Essa primeira quebra de barreira até mostrar meu profissionalismo, não chego. Sim. Entendeu? Então é complicadíssimo isso daí. É bem E, complicado. como que vocês veem hoje que tá a qualificação das mulheres na construção civil, de maneira geral? Baixa. Não teve muita evolução. Por isso que os cursos estão aí. Mostrar que elas têm outro caminho. Não é necessariamente porque sua mãe, eu falo da minha. Minha foi faxineira, mas ela não quer que eu seja faxineira. Ela quer que eu tenha uma função, que eu mostre para que eu veja. Então, são outras situações no qual a construção civil ela consegue trazer. As professoras, elas trazem a mulherada para si. Elas mostram o caminho. Tem muitas mulheres de 40 anos aí, entrando na construção civil, querendo, sim, Aprender. ser pintora, ser Fazer modeladora, legista. ser pedreira de manutenção, que sabe que não vai pegar tanto no pesado, porém vai estar ali para poder fazer o trampo e mostrar para que veio. Isso tá ajudando, porém tá pouco. É pouco. Hoje temos parceria da Cury, né? Onde a Cury tá Que legal. Não, fazendo, que investiu, né? Fez investiu, um projeto específico. acreditou no projeto, tá ajudando a ingressar. Temos outras consultoras aí que também estão buscando. É. Mas as mulheres têm que se mostrar. É. Elas têm que vir para a construção civil. Não estamos aqui para tomar o lugar de ninguém, pelo amor de Mas Deus. eu vejo. Só Mas pra o te caminho complementar. ele é igual para todos. Profissionalismo entra nisso. É. Se você for um bom profissional, pode Você vai ser ter seu mulher espaço. ou homem, Não interessa. você vai é ter isso. seu espaço. Quem Exato. é um bom profissional tem seu espaço, ponto final. O resto é... Mas aí eu tenho uma dúvida. Qual Então, assim, quando você fala assim, ó, o nível de qualificação feminina não é bom. Mas se eu fizer um comparativo de qualificação feminina versus qualificação masculina, é igual, melhor ou pior? É infinitamente maior. Eu posso te assegurar. Proporcional. Porque assim, até que, Eu assim, ia perguntar exatamente isso. é, Esse não é bom, é na oferta, é na procura, é na profundidade.
Como que é? Eu enxergo, complementando a Dulce, que apesar de ainda estarmos né, caminhando na capacitação, a mulherada ainda busca. Ela vai primeiro por esse caminho. Rara vez que ela procura direto na obra, que foi o caminho da Dulce. Né? Uhum. Eu não. Eu fui direto primeiro que eu... Pra qualificar. Pra qualificação. Papai, ó. Filhinha de Já papai, nada. Ralei pra caralho. Eu vi. Não, porque... Não, nós somos... É porque são Filha de papai, realidades diferentes. Ela foi pro Senai. Eu fui buscar Vocês conhecimento. entenderam? Fui buscar Ela conhecimento. foi por outros caminhos. Fui. Mas e na hora de entrar na obra, e aí? Fez igual. Então. Você é foda. Mas isso é legal, Não, porque mas assim, vocês são um exemplo de que, independente do caminho, É possível. é possível. Os dois chegar. lados da moeda. É E o possível. final dois lados da moeda. é um Exatamente. só, o profissionalismo. Exato, exato. Aí não é uma questão, assim, é só entender como que eu chego no profissionalismo. E o profissionalismo é o quê? Entrega. Exato. Né? Eu posso entregar um bom trabalho, como eu posso entregar um mau trabalho. Sem dúvida. Independente se eu fui para qualificação ou se eu aprendi no dia a dia. Tem um dado interessante que do CONFEA, na verdade, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que ele trata disso, né, que hoje a construção, 86% são homens, 86%, né, masculino, e 13% de mulher. Só na construção civil, 273 mil são homens. Ou seja, 19% desse número, que representa 53 mil, são mulheres. Quer dizer, 53 mil mulheres na engenharia civil no Brasil é um número bem baixo, mas considerável. Isso é o CONFEA só, tá, né? É um baita É número. baixo no Sim. comparativo, mas é um número... Bom. É um Nossa, número, é um bom 19%. Então, ou seja, estamos E aí, galgando, legal, estamos subindo. Só um né? registro. É. Você sai do jornalismo, mas o jornalismo não sai de você, né? Você traz dados, né? Não, eu tenho que trazer, né? Só da fonte, né? Claro. Só da fonte. Eu não sou desfontado, tá? Pois é. Não. Eu sou desfontado. Eu não tenho fonte. Não, O e meu- da minha mulher fonte não tem fim, é infinita. Um outro dado interessante também, que é da mulher em construção, da ONG, né? Que diz da história da capacitação, que 32% das mulheres, né, que se formam, elas vão para o regime formal. 32% vão trabalhar formalmente e 28% vão trabalhar informalmente. Ainda tem dessas. Com carteira assinada, elas ganham menos, as registradas ganham menos que as que trabalham no mercado informal. Essa é uma briga que eu acho que é de maneira bem generalista, porque sim. ainda existe muita discussão porque que é independente da profissão, a mulher recebe menos que o homem. Sem dúvida. Né? Em Faz geral, Pois né? é. a mesma Em todas função. as profissões, Então, até aí, exatamente. eu até entendo. Mas eu vejo também um lado muito positivo, além do número como que é? Da fonte? CONFEA? 53 mil mulheres? Gostei Do desse número. CONFEA, É, do 53 Conselho mil. O cara mandou Regional. um desfontado. Eu sou desfontado, mano. Tá Não tudo tenho certo. fonte, cara, não tem plug. É. Aí, mas tem uma outra informação legal, porque é o seguinte, e é legal registrar isso, Sim. registrar e reforçar, Uhum. a Cury, né, engenharia, É. eles se A preocuparem construtora. com isto. Uhum. Então, você vê empresas que estão preocupadas com Sim, isso, né? Exatamente. Então, é muito legal a gente também ressaltar os exemplos muito legais. Uhum. Porque não sei quantos funcionários ou qual é a quantidade de funcionários que essa empresa tem, mas independente de qualquer coisa, Muitos. Já estou está atenta, estou Claro. preocupado nesse segmento, estou apostando e vamos lá. Sim. Sem E assim, pelo que eu entendi, inclusive sem ter essa distinção de salário, né? Salário. Ah, sim, isso é verdade. Então, são duas coisas que você vê que são Sim. dois passos legais de se ver também. Né? Sim. E isso é importante, né? Eles notarem isso, o mercado perceber esse movimento, né? Que é importante agregar também. Vamos agregar todo mundo, né? Isso independe do gênero. Também incluir as pessoas com algum tipo de limitação
motora, né? Enfim. Olha, eu vou porque... falar uma parada, desculpa, mas isso daí é real, eu vi, já falei. Quem quiser olhar aí nos episódios anteriores, vocês vão ver isso daí. Denis, se eu tiver mentindo, seu Denis. Se eu tiver mentindo. Seu Denis. Você sabe porque você sabe quem que é a fonte que mandou essa daí. Na obra. Certo? Não, mas você é descontado. Essa fonte você conhece. Meu Deus do céu. Seu Denis, o Beto sem braço. Ai, O Beto sem braço. Não, eu vou só Sensacional. reforçar isso, porque eu vi. Assim, é uma brincadeira e assim, é uma brincadeira no melhor sentido possível. Claro. Mas em uma obra que o senhor Denis aqui estava participando, né? Que ele estava fazendo o trabalho dele de sapato, polido, bonitinho. bonito. Exato. Arrumado, isso aí. Ele só não tava com gravata, mas ele tava bonito. Mas menina bonito, né? Olha Deixa ele, é a vez dele, deixa ele, é a vez dele. Mas Vai é ter minha legal. vez. Não, mas legal, Continua. cara. Não, legal que é o seguinte, você chega lá na obra, você vê, tem várias funções que são funções mais pesadas na obra, né? Sim. E caramba, bicho, eu vi esse cara aí quebrando o muro. E ele só tinha um braço. Eu falo Beto sem braço porque aqui, Sim. ó, ficou nos bastidores, eu falei, pô, tem um Beto sem braço aí que ele quebra mais do que eu não consigo quebrar nada, Pô. cara. Fazia um E assim, reboco, cara, fazia um sem reboco, brincadeira chapisco, nenhuma, uma alvenaria. Então você fala assim, de repente um cara desse não estaria numa empresa, aliás, e é o legal que o prestador de serviço, ele apostou também Legal, nessa qualificação, claro, entendeu claro. e sabia, dentro das limitações do cara, o que ele poderia Até entregar onde de ele melhor, podia, de exatamente. melhor. E aí o Denner que estava na frente da obra, eu fiquei com aquilo, Sim. aquilo para mim ficou reservado nas coisas legais que eu vi, de experiência de vida mesmo, porque você fala assim, caramba, bicho, olha isso daí, qualquer outro tipo de cara que tá contratando já desqualificaria, assim, que é aquela Na primeira faixa, né? barreira, ô, Na Du, aquela faixa. primeira barreira que a gente estava falando, que é aquela primeira barreira que é o aspecto físico, né? Pois é, na faixa já limitou Entendeu? ali, cara. Olha que porcaria. Então, é né? complicado, né? Sim. É que a gente tem que entender também, que nem a gente fala busca por igualdade, a gente tem que entender que a sociedade em geral tem que entender que é a busca por equidade, cara. Porque são coisas distintas. Assim, não é só igualdade, a equidade é saber que você é diferente, somos diferentes e te respeitar nessa diferença. Eu acho que mais ainda, na Né? limitação que você tem. E na limitação que você tem. Cara, um cara, por exemplo, sem o braço, qual que era a dificuldade dele? Que nem você falou, porra, o cara chapisca, o cara reboca. Perfeito, tá tudo certo. Então, assim, você já limitou o cara porque ele não tem um braço? É meio Né? esse negócio é muito louco. Mas é por isso que a gente tem que vir, que nem ele falou, levantou, Karina, será que a gente não tem mesmo que peitar esses caras? Será que não tem que ser tolerante mesmo ou não? Porque, assim, a gente sabe que a nossa sociedade, ela segrega mesmo. Então, a gente tem que bater de frente com isso. Se a gente não mostrar o nosso valor, o que sabemos, porque daí a sociedade, o homem branco, hétero, ele sempre vai querer dominar. Independe da capacidade dele. Ele pode ser um imbecil, desculpa. Mas ele vai estar lá no postinho dele engravatado, imbecilmente, mas sendo presidente de uma construtora ou, enfim, da empresa qualquer que seja, entendeu? E a gente tem que mostrar que não é por aí. Tem que se impor, né? Não tem E a jeito. gente, se impor pela nossa capacidade, pela qualidade, enfim, e mostrar que é possível. A Sandra, ou até quando eu conheci a Dulce, uma coisa que eu falo muito, que a gente discute muito, a Sandra é mulher negra na obra, comigo o bicho vai pegar, porque eu vou peitar, não vai ser assim, porque... Caramba, aqui não. Não vai, eu não vou... Não tenho tolerância mesmo por esse tipo de coisa, eu não vou ter, cara. Assim, lamento. Então, as empresas como um todo, ainda bem também que com o tempo a gente tem tido conhecimento e aberto também um pouco mais, né? Para ver que somos um todo, nós somos uno, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Depende. Você acredita nos nossos amigos extraterrenos? Por quê?
Porque eles vão chegar com uma filosofia de mudar tudo isso daí, todo mundo é igual. É mesmo, velho? Vai vir. Eu tô falando sério. A ideia dos caras é justamente essa. Eu vim com É essa... equidade. Qual que é a ideia deles? equidade. Não vou perguntar isso. Não, cara, a ideia Você é sabe, de né, equidade, cara. Eu tô falando sério, eles estão chegando, eu tô falando com eles. Eles estão batendo na nossa porta aí pra mostrar que a sociedade de todo mundo é igual. E a gente... Não, Tomara. mas assim, de maneira geral, a gente precisa tomar alguns puxões de orelha. Uhum. E eu acho que uma das mudanças vai ser essa, quando eles resolverem aparecer, que eles estão aí, mas... Estão meio quietos ainda, só observando. Eu até descobri Ocultos. que o negócio tá mais latente. Segura essa daí, Bruninho. Bruninho é um menino bonito também. Bonito, das impulsos. Porque o negócio, até o filme do ET, eles vão relançar o filme do ET, porque eles estão querendo se comunicar. Então, assim, pode ter certeza que logo, logo eles aparecem aí. Ó, Mas vou eu vir acho falar que- contigo, vou vir falar contigo. Vou falar, ó, peraí, ó. Cara, ó, escrevam, vocês que estão vendo, a hora que aparecer, vocês vão lembrar de mim. Mas eu acho que assim, a gente precisa, como sociedade, realmente ter uma sacudida, né? Eu acho que a gente, de maneira geral, nós, como ser humano, de maneira bem generalista, a gente já teve oportunidade agora com o que aconteceu com o Covid, que foi uma sacudida mundial e que a gente percebeu que a evolução na questão comportamental do ser humano foi muito pequena. Sim. Muito pequena Sim. mesmo. Ainda... Infelizmente. Foi ínfima, cara. Então, assim, alguns valores a gente não conseguiu quebrar, sejam eles qual for, porque era pra gente ter aprendido um pouquinho que todo mundo é muito mais parecido do que o outro. Que aqui, qualquer um, tá aqui. Daqui a gente não vai passar para muito longe, né? Todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que tomar algumas sacudidas, né? E os ETs estão aí para poder falar com a gente, mas para a gente ver, entender como humanidade o quanto que a gente pode crescer, né? Mas é isso. Infelizmente, ainda a gente tem que passar por isso, infelizmente. Mas aos poucos a gente vai... Aí vem Fazendo vocês, os umas passozinhos. meninas... De unha comprida. Não, ó, De deixa eu unha- só te falar da unha. É que o porque filho ela- da minha super amiga casou. E aí eu tava com a unha da obra, aquela unha toda péssima, Da avó? né? Pô, da Amiga, avó. é da avó? Não fala da avó, Vamos é da falar da avó. amiga. Exato. Então, A minha amiga que eu super... conheço há anos. minha Lembra? super querida, entendeu? Aí a gente tinha que sair um pouco da obra, né? Eu entendi. Entendeu? E os Amanhã já não tem mais, um tá? dos fininhos dela. dos bebês. Um dos dos bebês. bebês. Um Exato. moleque que tem, sei lá, 300 metros de altura. 300 metros de altura, 500 de Porra. largura. Diz ela que essa unha amanhã vai sair mais. Ah, Sandrinha, Amanhã eu tô love na you. obra, não tem? Sandra, I love you. Bom, pra quem não sabe, a Sempre. gente tem falado um pouquinho da Sandra, acho que a gente já repetiu já algumas vezes a Sandra. Claro, episódio. Então, assim, é só olhar. A gente acho coloca que- o card aqui em cima. É, o Qual que foi o card episódio dela? Foi o 29? É, mas tá aqui o card. 29, é. Ah. O Duque tem as manhas de apontar pro lado direito, né? Eu nunca É, sei. aponta aí, cara. Design e Aponta aí. conforto, Aponta Sandra, assim, ó. Eu faço sensacional. tudo errado, eu aponto pro lado e o Não. negócio vai pro outro. Então, eu acho que é sacanagem. Isso é bullying também, viu, seu? bullying. É bullying. É. Então é o seguinte, tá aí o episódio da Sandra, acho que vale aqui, a gente tá bacana. batendo muito na tecla de questão de educação, independente da Sim, maneira, e aqui a sim. gente tá vendo também maneiras de educação e de replicar essa questão da educação, né? Porque a gente tá falando dois exemplos, tem um exemplo da Sandra e tem um outro, pega o card aqui, que tem o do Rafael também, que é outra pessoa excepcional. Então, assim, a gente começa a construir alguns valores para se chegar no profissionalismo, eu tenho que aprender de alguma maneira, né? Sim. E é isso que a gente bate bastante na tecla, e aí o modus operandi do aprendizado pode ser o aprendizado na prática, pode Sim. ser o aprendizado didático, Uhum. mas se não colocar na prática, meu amigo, Não tem efeito você algum. não vai chegar É. em lugar algum, né? Os dois caminhos, anda junto, né? E a forma que elas estão trazendo o curso para dentro das comunidades, chamando as mulheres, isso tá fazendo com que as meninas vejam que a formação ela é importante. Precisa se formalizar antes para depois ir para a construção civil. Porque senão, se você não fizer isso, não adianta. Vão engolir a gente, Vão vão ainda engolir a taxar gente. lá. É mulher. É, Por isso, sempre. não soube fazer, mulher. Né? E aí é uma situação
que corrobora o todo e tudo que já passou para trás. Sem dúvida. Exato, é só para fundamentar, né? Olha que triste. Mas eu quero fazer um desafio aqui, aproveitar que... Eita. Bota, lá vai. Lasquei. Aproveitar que o Carlão falou É. dos ETs, eu vou trazer um pouquinho de utopia, É. né? Imaginando que não Tirar o existisse capacete. limitação, nem social, nenhum tipo de limitação. E vocês, e eu quero que as duas respondam, e vocês estivessem à frente da sociedade, ou se vocês pudessem fazer alguma mudança, transmitir alguma mensagem que chegasse no mundo como um todo. O que vocês fariam, que vocês acreditam que mudaria a cerne desse problema? Que traria a visão da equidade, do profissionalismo, sem limitação. Vocês estão no comando. E a mensagem de vocês, ou a ação de vocês, vai chegar no planeta inteiro. O que vocês fariam, que vocês acreditam que seria realmente uma mudança que mudaria de verdade, assim, pegaria no cerne do problema? Quer responder? Não, pode ir. Caramba, Puta que eu pariu acho também, Edu. Olha Essa só, daí você não, complicou sensacional, minha não complicou não. Ô, Sensacional. Eu uso Pareceu do mais slogan. arredondo Não, agora. não, eu Não. uso do slogan do Yes, you can. Nós podemos. Boa. Né, o Barack Obama, ele só não foi um excelente presidente porque ele não pôde, né, ele lá não tem, enfim, segundo mandato e tudo mais. Mas é isso, a gente pode. A educação é o berço, é a base, não tem outro jeito. Se lá na base toda a gente não aplicar de fato a equidade, não for ensinado para as nossas crianças que, olha, o colega que ele não tem a perninha, a menina que não tem o olho, ou esse que não tem uma capacidade intelectual tanto quanto a sua, esse que tem a cor diferente do seu, ele é exatamente igual a você nas questões limitantes dele, mas ele é capaz, é possível. Traga junto. Você não tem que segregar, você tem que trazer junto. É só assim que a gente vai mudar. Não tem outra forma. Porque somos iguais. Afinal de contas, somos a mesma matéria, irmão. Não tem jeito. Não tem outro jeito. É só a educação que muda. Se não tiver... Porque se cada vez mais formos segregando, né? Então, um coleguinha lá da classe, né, da sala X, mas ele é um pouquinho melhor financeiramente. E aí ele vê que o colega dele tem desvantagem. E se a mãe dele, o pai dele reforça, a sociedade reforça que ele é melhor, ele vai acreditar que ele é melhor. Que ele tem que ir lá ou dar rasteiro. Não, não é assim. Se a gente não mudar... mas aí você fala, como que muda, né? E aí são questões educacionais mesmo, não tem outra. Religiosa também? Sim. Se a religião também não trazer... Independe de qual, tá? No todo, eu tô falando da religião como um todo. Que é fundamental. Religiosidade. Que não deixa de Estamos ser falando educação. Que não deixa de ser educação, religião. exato. Se ela sempre falar, não, a mulher tirou lá da costela, não sei, tem que ser submissa. Se pregar isso o tempo inteiro, a gente vai estar sempre numa sociedade desigual. De gênero, de raça. Não tem outra forma. Então, se eu tivesse esse poder, sem dúvida, senhora. Eu não vou ser Não sei se abrangente acaba a assim, religião, igual mas enfim. Tá Igual o bom, Dudu, deixa um pouquinho porque- pra mim. Não, mas Deixa um pouquinho pra mim. Deixa a Dulce. Tem tempo. Perdão. Deixa a Dulce cortar. Bom, Tramontina? Isso, é de graça aí, ó. Vai. eu digo que eu sou um dos exemplos do que aconteceu na minha vida. Estudei escola pública, vi o crescimento dos céus, foi um projeto que veio da educação para ali tirar as crianças das escolas de madeira, que eu estudava ali uma escola de madeira e migrei para os céus. E eu vi essa diferença, realmente. Tem uma condição financeira melhor, ou você não tem, ou eu tenho. Porém, fui pro lado melhor, que é o quê? Fui pro esporte. Então, acredito que se for
realmente, se eu tivesse esse poder, eu ia querer colocar as profissões ali todas disponíveis. Seja ela da faxineira até um CEO de uma empresa. Porque tem criança que fala, eu quero ser médico. Mas ao decorrer da vida dele, se ele pudesse escolher, ele não fazia, ele não ia para o outro lado. Eu pude escolher por várias vezes. Graças a Deus, hoje estou aqui. Mas quem não pôde? Teve gente da mesma idade que eu, tenho 30 anos, fiz 30 anos agora. Não teve essa chance. E, se tivesse realmente, poderiam estar aqui hoje falando, ou ditando, ou ensinando. Mas isso tem que vir dos governadores, tem que vir das pessoas que pegam o dinheiro e falam que vão injetar, injeta de verdade. Tem que vir das construtoras que, se elas podem nas escolas dar uma aula e poder mostrar. Eu tive aula de ProErd. Quem já teve sabe do que eu estou falando. ProErd é o quê? É uma instituição policial que vão lá e mostra pra gente qual que é o certo e qual que é o errado. Eu tive nessa época. Então, se não só tivesse ProErd, tivesse outras profissões ali disponíveis, o mundo seria assim melhor. Não precisaria só o negro ele ter que lavar, passar ou varrer. Ou ele ter que te servir. Ou o pardo. O branco sempre ali naquela posição. Mas eu nem levo muito essa questão. Porque eu mesmo preferi seguir um caminho e não me colocar como vítima da sociedade. Isso que eu sempre falo. Eu prefiro eu mesmo mostrar que eu tô ali, eu vim para fazer e eu vou chegar até o final. Por quê? Querendo ou não, tem muitos negros da nossa cor também que se colocam em situações que eu não devia. Que se impôsse mesmo, eu vou. Por que eu não posso usar uma gravata? Por que eu não posso estar um vestido bem formado? Formar meu filho? Posso sim. Se nós tivesse, muitos de nós mesmo desse a mão, falo pra você, se eu tivesse esse poder colocar na cabeça de todo mundo que se tivesse profissões dentro das escolas, hoje nós seria melhor. Muito melhor. Aí vai bater numa outra tecla na questão do profissionalismo, até o ensino fundamental, que poderia melhorar bastante a questão de condição econômica do país de maneira geral, né? Mas eu não vou ser tão abrangente igual o Dudu, não. O Dudu pegou pesado agora. Nossa, agora ele foi lá no cerne. No âmago, né, da coisa. Desafio. No âmago. A vida é um desafio, ele foi. Ele foi na fonte, né? Como eu sou desfontado. Mas é perguntar um pouquinho, entender um pouco melhor, né? Pô, daí fiz tudo isso daqui, estudei tal. E a empresa de vocês? Como que é a empresa de vocês? Explica aí. Pois é. Né? A Dulce... Parças à obra. Parças à obra. Faz pouquíssimo tempo que a gente se associou, né? Que nos associamos. Culpa da Sandra, porque uma obra que ela me mandou, ela falou assim, porque eu preciso fazer um contrapiso lá. Eu falei assim, eu vou fazer o contrapiso? Ela, você. Eu falei, puta, mas eu tô quebrando, não sei o que, não vai dar tempo de fazer contrapiso, não. A estresse. Aí, se entregou, né? Não vai dar pra fazer contrapiso. Ela falou assim, não sei o que a gente chama Dulce. Quem que é Dulce no rolê? É uma menina, porque eu desconhecia alguém que fizesse algo que eu faço. Uma mulher que, de fato, entendesse, puxasse. Tem muitas, aí a gente vai entendendo. Mas, assim, que soubesse fazer mesmo o rolê acontecer. E ainda fiquei toda desconfiada. Sabe, diz que sabe. Falei, meu, certeza, cara, porque depois disso ainda eu vou aplicar o vinílico. Então, assim, eu faço tudo na obra, assim, né? Desde a elétrica, a pintura, se precisar. Fui me qualificar e fui pra obra pra aprender. Sim. Com força, com vontade, né? E aí, enfim, conheci a Dulce numa dessa questão. Você apaixonou por mim, claro, né? Foi. Entregou. Foi amor à primeira vista, assim. Aí eu olhei e falei, daí Sandra, tá aqui. Bom, então vou fazer meu rolê aqui, deixa ela... Aí eu fui lá, cheguei, botamos uma banca, assim, eu falei assim, você quer que eu ajude você bater a massa aqui pra puxar, né, o contrapiso?
Não, faço isso aí sozinho. Eita. Beleza, então vai, né? Eu falei, bom, enquanto isso, tem que comprar uns negócios. Aí eu falei, então vai. Saí lá do apartamento e deixei ela lá sozinha lá. Aí voltei e falei, tá liscando, parece que sabe. Parece que sabe, né? Deixa acontecer. Aí fez, faltou um material lá, complementou no outro dia, beleza, puxou o contrapiso. Falei, bom, aí depois eu fui pôr o vinílico e falei, tá arrumadinho aqui, o negócio tá bonito. Falei, bom, parece que sabe, né? Deixa eu ver qual é que é. E aí a gente foi se juntando aí depois no outro episódio. A gente se cruzou também, que a engenheira precisava que eu fosse lá fazer a elétrica. E a Dulce tava fazendo outros rolês. Ela tava fazendo o quê, Dulce? Pintando, fazendo drywall, né? Lá nesse apartamento. Uma reforma de halls ali em Moema, Ibirapuera. Bacana. Aí, no caso, a Karina tava aqui... Qual lugar que você tava mesmo? No centro. Campo Bela Bela. Vista. É, Bela Vista. Bela Vista. Bela Vista. Aí, fui chamada lá para poder fechar umas caixarias de drywall. Tampar lá passagem do ar-condicionado. E quando chegou, eu falei, tá, e a eletricista vai vir? Tá bom, entendi. Quem é eletricista? Desenhando de mim, né? Tá, Eu desenhando. não Eu não sabia sabia que era ela. Mas já se conhecia. Você vê como é que Não, é. já Eu tinha fui lá, cruzado, assim, mas a gente fui não lá, fiz sabia o trampo que ela com a tava lá. Sandra, que a Sandra no começo me esnobava. Falei, mano, essa mulher não vai me chamar, não. Não vai. Aí eu falei a Ana, que hoje aqui tá presente, eu falei, Ana, tá bom. Eu falei, vou fazer o seguinte, então, tá, deixa ela pra lá, vou continuar aqui com o meu trampo. Tá, depois a Sandra me chamou. Pluk, no meu celular, eu preciso fazer um contrapiso, tal. Mandei o meu valor pra ela, ela falou, olha... Tá puxado, tá puxado. Tá puxado, tem que trabalhar, mas vamos lá. Peguei o serviço e fui lá fazer. Foi desse mesmo jeito que a Karina falou. Bati o nível lá, bonitinho, meti o pau, falei pra ela, não precisa, pode deixar aqui que eu faço trampo sozinha. Queria terminar em um dia, mas felizmente não teve o material, desenrolei de outra forma. Aí ela viu essa parte. Só que quando foi para outra engenheira, eu não entendi muito bem quem era eletricista. Eu falei, tá, o eletricista vai chegar quando? Eu vou fechar a caixaria de drywall aqui, o eletricista não chega, você vai passar um fio. E eu sou uma pessoa que, se eu não quero atrapalhar o trabalho do outro. Então, assim, se eu puder já deixar tudo no jeito, ó, já vou deixar aqui passado já o eletricista já Deixa vem, no já jeito, desenrola. Né? Que boa. Barco que anda. Quando a Karina chegou lá, falei, nossa, é você? Essa Vixe, sujeita aí. você é muito cansada. Desse Eu falei assim, jeito, você é muito cara. cansada, meu. Você tá não acredita, eu vou sofrendo, né? sofrer. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha só. Folgada pra caralho. Como que tava a unha dela? Não sei nesse dia. Sabe por que eu não sei nesse dia? Porque eu falei assim, tá, Karina, vamos lá, você vai cortar as paredes? Não, mas eu combinei com o fulano que não ia cortar as paredes. Eu falei, mas quem vai cortar essas paredes? Só tem eu e você aqui. E tinha um ajudante lá que... Não conta café com Não, leite. a mina, Mas ok. querendo ou não, ela não tava muito assim, não tava muito Inteirada do interagindo, assunto, é. E eu já comecei já a zoar a Karina. Eu falei, mano, vai ser eu. Ela não Não, vai desse cortar jeito. essa parede. Não, é a segunda vez no rolê que a gente tinha se visto, sabe? Puta, aí desse nível pra... Aí, E daí foi... Aí começou. Põe uma música aí, Karina. Foi O desse celular dela travava. Eu falei, essa música aí não dá não, velho. Cortar errado. O dia inteiro com essa... Mano, Não, e a música voltava no mesmo volume. Eu falei, pai, você só escuta essa música. foi folgada pra caralho. Cara. Daí Folgada pra a caralho. cliente lá, né? Grávida, né? A cliente É. falou, tá, essas minhas vão entrar na minha casa, vai sujar tudo. E eu já tinha tirado os sapatos, né? A Karina, pum, entrou com a bota. Eu falei, poxa. Não, perguntei antes, né, Elementa? Não ia fazer Meio isso. ceguinha, né? Antes de eu conhecer ela, eu falei, nossa, é meio ceguinha. Ela não viu que a casa da mulher. Não vai sujar tudo Atenção. aqui. Tá bom, não quero saber com você, não. Eu falei, já que é engenheira, ela já. Vamos fazer então essa bagaça, porque ela já começou a xingar já. Logo. Pô. Não, combinado era, ó, você vai passar os fios e tal. Vai estar cortado? Vai. Só Sonha conduíte. nisso. Pronto, acabou. Falei, meu, não, e eu cheguei meio que tarde, assim, né? De apartamento, você tem tempo, você tem limite, não Sim. tem. Falei, meu, ferrou, cara. É o apartamento limpo, vai cortar a parede. Falei, Nossa senhora.
pó, sujeira. Imagina, não é nada de construção, né? Não, vamos ter que Mas desenrolar. teve que fazer. E dali, fomos almoçar junto. E aí começou Trocamos o uma relacionamento, ideia. começou as ideias. Aí ela Foi. conheceu mais meu trabalho, que eu fui falando, da forma que eu trabalhava desde quando eu trabalhava. E dali se identificamos uma com a outra. A engenheira, no papo, ficou vendida, né? Porque ela não estava entendendo nada, porque o nosso papo aqui era É das desse antigas. jeito, desse nível, assim. Era tipo assim, eu comecei a aula com tantos anos e tal, recebia tanto, poxa, você recebia. Então, dali a gente já foi fazendo. A gente o teve nosso uma caminho. afinidade muito grande do trabalho, de história na construção muito parecida, né? Então rola uma empatia muito grande, de imediato, assim. Eu falei, putz, você Mas é não é muito só amor, perdida não, na tá? vida Que que eu nós briga, achei. tá bom? Nós briga Só porque... entender que na obra, né? Não, Briga, é porque ela é muito briga. boazinha. É muito boazinha. Olha o cara É. dela. Não, mas precisa o contraponto. boazinha. A gente muito aprendeu isso daí. Precisa É. ter o policial bom e o policial ruim. Ela é muito boazinha. É. Isso na prática é... Na prática não tem jeito, porque o negócio é diferente mesmo. Mesmo que você seja, né, o bonzinho, você tem que fazer de vez em quando o policial ruim, É, inverter você tem. os Você tem. papéis. Mas Vocês falaram uma outra coisa que é legal, né? Vocês têm uma abertura maior na questão... Vocês falaram da engenheira, né? Uhum. Vocês têm uma abertura maior nessa questão de gênero, Mulher, né? ou... Por exemplo, as engenheiras procuram mais vocês, as arquitetas, as designers de interiores, tem uma procura maior pela empresa de vocês ou não? Procura. Eu mesmo, antes de a das gente fazer essa parças, né? junção, tive bastante procura. Elas meio que confiam mais, né? Falar com mulheres. Assim, eu não tenho o que reclamar. E agora com as parças também não. A Sandra mesmo abriu bastante porta pra nós. Mas aí. eu acho que, no meu caso, foi... eu já passei por muitas situações. Então, assim, tanto quanto engenheiro, quanto engenheira, mais arquiteta, inclusive. E é triste dizer isso, mas são fatos da história da sororidade. Não acontece não, cara. Também é um outro departamento que eu vejo que tem uma certa resistência, falam, não, irmã, a gente tá junta, pelo amor de Deus. Não. E a questão do mercado também, eu acho que a arquitetura querendo provar que a gente não tem que provar, a gente tá junto. Então, assim, e às vezes, como a gente já é empreiteira e já fecha às vezes direto com a gente, então rola meio que uma disputa de ego, né? A arquiteta fala, não fechou comigo tudo, só fechou o projeto, então é meio delicado, né? É um espaço que às vezes eu tenho que meio que andar em ovos, assim, porque é meio delicado. Da questão do gênero, tanto homem quanto mulher, me procurou, acho que igual, assim, sem distinção. Mas quanto às partes, agora, e a gente está se fortalecendo também com um grupo de mulheres, de profissionais da área da construção, legal, só de mulheres. Então, boa, quer dizer, tá tendo um campo maior e mais mulheres procuram a gente. Então, mais engenheiras, e mais arquitetas, enfim, designers de interiores. E a gente tendência tá aí. E É isso. E aí, nesse meio, é para replicar mais a sororidade de fato mesmo. De fato. Então, assim, vai acontecer, mas que seja um caso, então, muito isolado e cada vez menos, até que o tópico ideal, enfim, não exista mais, entendeu? Calma, então, assim, que um dia você vai mudar o mundo. Calma. Tamo junto nessa história, né? Tamo junto nessa história. Um dia vamos chegar lá, não tem... Mas é isso. Só caminhar mesmo. O caminho que estamos hoje com as parças aí, a gente tem um projeto muito bom. Pessoas por trás também. Legal. Nos ajudam, incentiva. Que tipo de serviço que vocês prestam? Desde a fundação até o acabamento. Então, desde a construção civil até acabamento, tudo. Mentira, ela não sabe elétrica. Não sabe elétrica? Não. Eu sei, porque eu tenho você. Uma coisa que eu não perco na obra, sabe o que é? É o serviço. É isso mesmo. Porque eu chamo meu parceiro. Por que nós temos parceiro? Se precisar de alguém que manja de eletricidade, você não precisa saber, você precisa conhecer quem sabe. Me chama porque eu sou desfontado. Você viu naquele carinha, né? Me chama, se precisar de eletricista, eu tô dessa. Sou desfontado. Não, porque às vezes, tudo sobre fonte. Você sabe, né? Claro, então. Fonte de água, fonte de... Isso aí eu aprendi na obra,
Como eu falei pra vocês, eu trabalhei muito com boliviano. Sim. E o boliviano, ele é muito esperto. Falava, eu sei. Mano, porque esse cara sabe e ele não faz. Não tô entendendo. Aí, com o tempo, eu fui ver, ele foi mostrando pra mim. Por quê? Qual o segredo? Não é que você vai fazer tudo em si. Você tem uma equipe. Se você tem uma equipe, tem um eletricista, tem um marceneiro, tem um... Então, você pode falar que você tem uma equipe. E realmente temos. Porque eu e ela somos uma equipe junto. Eu faço da fundação até acabamento. No caso, ela tem uma parte da elétrica porque ela estudou, ela tem um feedback para dar referente à elétrica. Eu não pego a elétrica só se eu tiver que fazer. Se estiver na casa só elétrica, por quê? Porque eu não sei. E eu também não posso fazer isso com o cliente. E o boliviano? Boliviano Aí, sabe. então, no caso do boliviano, Eu pensei aí que vamos fosse chegar só nessa Paraguai. parte. Lá garantia Aí no São caso, João. aí O no caso do boliviano também nessa daí. boliviano, ele pegava. Eu falei, mano, mas que esse cara... Não, eu manjo, tá bom. Você manja como? Se eu só vejo você pintar, rebocar, assentar bloco, outras coisas menos isso. Aí ele chamava o irmão dele. Eu falei, entendi a alma do negócio. Então, ou seja, ele não deixou de ir para outro, de atender o cliente, porque o cliente já confiava, ele já estava ali na casa e indicou o irmão dele para poder fazer o trampo. No qual, se tinha um combinado entre eles, eu não sei. Eu sei que ali o nome dele continuou, o irmão dele veio, mas o nome dele continuou. Uhum. Então, ou seja, ele não deixou de entregar o serviço dele. Eu não falo que a gente tem que pegar tudo. Você tem que pegar se você tem mão de obra para isso. E aqui as parças deu mais certo porque realmente ela tem... Uma agregou a outra, né? complementa No a outra. conhecimento, então... Tem um serviço bem apropriado, bem refinado, e o meu também. Então, no caso aí, não tem muito que... Da onde eu falava assim, poxa, elétrica, vou pegar elétrica, vou O que indicar eu vou fazer, quem? né? Aí pego, aí indico um amigo meu. Só que aí eu queria trabalhar com mulheres. Mais mulheres na obra. Tem uma equipe de mulher. Mostrar que a mulher tá na área do TI, tá na área da engenharia civil, que elas podem fazer. Então, dali, encontrei a Karina, eu falei, poxa, agora vai dar certo. Só que não é fácil, né? Você encontrar pessoas para agregar junto com você ali no serviço. Porque exige disciplina, exige você se concentrar, porque, cara, o serviço, obra, né? Senão serviço dispersa de total. obra, se você errar, a elétrica ela é tão complexa que se você errar, você queima toda a fiação. Põe em risco, né? Não só a fundação, Tem o tudo, risco, né? Então, Tudo, aí gente. fala pra mim. Encanamento. Aí tem gente que Imagina. pega e brinca com isso. Fala, Exato. não, eu sei fazer. Eu sei Ligar fazer. um fio, você sabe. Eu sei tenho um fazer. fio. Eu vou lá no YouTube e eu coloco lá, ó. É assim, você... Tá, mas você sabe fazer o cálculo? Será que é o fio correto? Você será sabe que- quanto que tá exato, vindo exato. de Nisso a gente é chata, sabe? potência de lá do Pela- cabo? Exato. Pela risada, Quantos você percebeu, amperes né? tá vindo? Não, porque... Você não sabe, cara. Pela risada, você percebeu quem é que Aí olha o cara no faz a YouTube. ligação, aí vai tomar banho o pai e a filha, aí cai, né? Cai. Ei, dedo duro. Né? Aprendemos com o Rafael. Levanta a plaquinha aí, por favor. Ó, Nem Você fala nós doido, aprendemos. A plaquinha aí do aplauso. Hã? A Nós plaquinha. aprendemos com o Aplausos, Rafael a aplausos. casa discoteca. A casa da Não, discoteca ó, do eu já carnaval. vi isso, ó, na obra lá, nem vou falar. Se eu conhecesse não, a Karina, eu tinha indicado. Não, Meu, ela o cara tava numa foi obra que ela, fazer. Karina, me liga toda hora. O cara ligava pra ela mesmo. O cara foi fazer elétrica, ele mudou o quadro só. É uma obra que eu tô lá embaixo, lá na praia. Inclusive é um projeto que vou citar aqui pra vocês. E Somos Marias, Humanitas e Mulheres na Construção. É. Elas, no Legal. caso, se juntaram, estão fazendo... Esse projeto, ele ajuda mulheres que são ex-presidiárias. Estado de vulnerabilidade, Isso, né? que já sofreu violência. O seu Vinícius, a doutora lá embaixo, são pessoas excepcionais. E eles pediram pro eletricista ir lá. Ó a bica. Tá bom, o eletricista foi, trocou só o quadro. Eu nem sabia o que era fio rígido, primeiramente. O que é fio rígido? Rígido é aquele fio mais duro, né? Exato, resistente. Cheguei lá, Duração, é. Meu, na hora que eu falei, Karina, tá, fiz uma chamada de vídeo, olha isso aqui. Ela falou, tá, mas que fio é esse aí? Eu
Falei, mas que fio é esse aqui? Isso aqui é mais duro. O que eu conheço é aqueles fios que se vende, Flexível, flexível, né? É. Eu falei, esse é um fio rígido. Só que o cara só trocou o quadro. E a gente foi tomar banho. Frio. Então, no caso, o disjuntor, o que aconteceu? Caiu. Queimou o disjuntor. Então, por eu não mexer, eu tive que chamar a Karina, videoconferência, e no caso ali ela me ajudou. Aí eu chamei o dono da casa, que é onde a gente tá reformando, seu Vinícius, e falei, seu Vinícius, sem chance. Porque troquei 2 chuveiros. Pra vocês verem como é que é a fita. Troquei 2 chuveiros. Nada. Juntou. Deu bica. Aí dali a Karina me ajudou de longe. Não só isso, como também na hidráulica, Sim. né? Na caixa d'água, na bendita caixa d'água, que os caras fizeram uma ligação direta, sem registro. Coisa Não, linda. Inundou É os o gatos, trampo né? É os gatos. todo. Ei, Ah, e gato. ela assim, ela desesperada de lá, e eu desesperada aqui. Karina, pelo amor de Deus. Eu falei, fecha o registro geral. Mano, o cara não deixou o registro aqui, velho. Colocou o contrário. Puta, mas como assim? E a água só virando o rio lá embaixo. Falei, puta que pariu, mano. Meti um deixa tampão embora, lá em vai cima. né, velho? E aí Meti a um gente tampão lá em cima. Tive que subir a boia, porque aí já entendo a parte, né? Subi a boia e meti um tampão com Coisa uma da sacola. Aí eu falei, fiz a hidráulica lá, mas eu falei, pro dono da casa, como é que consegue fazer isso? Sem o registro. Meu E o Deus cara do céu. tá como? Mas tá terminando lá, que vai ser o anexo lá, onde vai receber essas mulheres. Coisa de ó. E, cara, na obra a gente encontra de tudo. De tudo, problemas, mas a gente tem que resolver. Não tem essa de chamar o vizinho do lado. E a gente fala a mesma língua. É muito fácil trabalhar com a Dulce, assim, né? Quando a Ai. gente tem a da pegada da Ô, obra. amor. Ah lá. É assim, sou apaixonada por ela, né? Mas na Eu hora quero que é do ouvir. pega pra capar, a gente Eu quero ouvir. discute mesmo, não tem. Não, tem mas vai ideia. falando, eu quero ouvir mais um Ai, pouco. que delícia. O que mais você quer ouvir? Tá vendo, ó? Mas é Vocês importante. estavam preocupadas no começo, né? Nossa Ó, já senhora. estamos estourados no tempo. Já. De novo, né? Ah, Pelo mas amor ó, de Deus. mas só pra Pelo gente amor de finalizar, um dado importante, que na Câmara dos Deputados a gente tem um projeto de lei, que Legal. é um deputado do Rio de Janeiro, que eu tenho que citar, que é o Juninho do Pneu, é o projeto 5358 de 2020, que ele... Lá na praia é o peitola, tá? Ah, vai. Que foi aprovado esse projeto pela Comissão de Direito das Mulheres, que é para ter uma porcentagem de 5%, 5,5% Vitória. de mulheres na Legal. construção civil. Juninho, merece? Ele conseguiu. Conseguiu. Aos 45. Pô, poderia ser de São Paulo, Posso né? Que a mandar gente, um beijo enfim, aqui para minhas comunidades? Sim, mas a gente ainda vai... vai chegar Vai lá, passar, calma, por quê? Você tá... Deixa o cara falar. Eu só queria mandar um beijo pra Guaraná, Tiradentes e Itaquera. Ah, Meu pai foi oi pra você. Parece Por aí. o Carlão no segundo episódio, mandou Aí, um beijo porra, pra mano. 50 Pô, pessoas. vou ter que ir lá no Mas segundo é. episódio às 3 horas só pra ver 3 os beijos, minutos mano. e meio. Mas não é que eu falei 3 assim, minutos e meio, falei Carlão assim, aqui. Um abraço pra você, um abraço pra você também. Ah, e você... Não foi? 3 minutos e meio. Eu fiquei, caramba. Ah, vocês deixam a gente bem Mas à é vontade, isso, porque eu tava infelizmente- bem apreensiva, viu? Ah, legal. Infelizmente, a gente já estourou o tempo. Como E sempre, eu digo né? infelizmente porque, assim, a gente tem sido agraciado com convidadas assim como vocês, que têm muito conhecimento, muito conteúdo, muita profundidade. E isso é bem legal. Sensacional. Dô, quer fazer alguma consideração? O Dô tá aí. Ela roubou sua cadeira hoje. Foi mal. Olha quem tá aí, ó. Foi, gente. Boa noite, pessoal. Foi um prazer participar. Ah, legal. Estava aqui nos bastidores, estou muito feliz. Né? Realmente foi um episódio muito bacana. Obrigado Legal. pela presença de A gente vocês, que por agradece. contribuírem. E sucesso, viu, meninas? Ah, obrigada. Eu que Que esse agradeço, projeto obrigado. possa sair longe, longe. Obrigada. Vai, com Obrigada. certeza vai. Primeiro, Isso aí. Cara, aproveitando, continuidade, é o que eu falo. Continuem que, vixe Maria, vocês vão longe e já tá acontecendo a mudança. Então, sucesso pra vocês e obrigado pela disponibilidade, por estarem Obrigada, aqui. a gente agradece. Eu hoje não vou me alongar muito, não. Mas eu vou pedir pra essas meninas. É isso. Cara, ó, obrigado mesmo.
Vocês são excepcionais, cara. É legal ver que as coisas acontecem porque tem agentes para mudar as coisas e para fazer com que essas coisas elas amplifiquem. Vocês com certeza são. Cara, muito legal o projeto de vocês. Vocês são nota 10, então muito obrigado mesmo. E para finalizar, Opa, para finalizar, é isso. Quase quebrou a televisão. Ai, meu Deus. Bom, meninas, gratidão pela presença de vocês, pela disponibilidade, mas principalmente pela coragem de vocês de seguirem os seus propósitos, de se doarem para fazer a diferença. Isso é extremamente importante, extremamente importante. E eu falo e vou repetir porque é verdade. A gente tem sido agraciado com convidados de propósitos grandiosíssimos. E vocês têm um propósito muito grandioso. Amém. Vocês deram certo porque vocês se complementaram, mas principalmente porque vocês têm propósitos semelhantes. Isso é maravilhoso. Então, gratidão pela presença de vocês, pelo conteúdo de vocês. Por vocês virem aqui trazer o conteúdo pra gente e as considerações finais de vocês, os abraços e tudo Pode mais. mandar um abraço pra todo mundo. Imagina, Vocês ficam à vontade. Fala Em você nome- primeiro. Tá, em nome das parças, a gente agradece, eu agradeço Só não chora. a oportunidade. Não vou chorar, fica tranquila. Porque são espaços como esses que a gente também tem que se apropriar. Obrigada pela voz, da voz da gente. Tamo junto. E eu que fico mais feliz e agradecida em nome das parças por nos dar esse espaço. Tamo aí, no que puder acrescentar e a gente puder ajudar, tamo junto. Obrigado. Tá? Um beijo pra Itaquera! Fica à vontade, vai. Eu primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui hoje. Minha trajetória tá mostrando cada vez mais que eu tô no caminho certo. Agradecer a Sandra, que sem ela ter vindo aqui, nos ter incentivado primeiramente vocês a nos convidar e convidar outras mulheres também. Tá abrindo espaço em outras dimensões para nós. Agradecer a Ana, que é minha companheira, trabalha comigo em comunidades, onde as comunidades podem trazer mais mulheres para a construção Sem civil. dúvida. E mandar um beijo para minhas comunidades aí. Guaianazes, Itaquera, Tiradentes. Isso aí, é nóis. Tamo junto. E Guarujá, viu? Estamos lá no Guarujá. Por isso que eu verdade, falei estão lá do agora. deputado Peitola. Meu, são comunidades no qual tem trabalhador, tem médico, tem enfermeiro, tem assistente social, tem pessoas do bem. Precisam ser olhados. Só- pessoas só. do bem. Precisam ser olhados Só tá para tudo isso. bem. Não tem só marginais lá Acho que dentro. não. Então, eu trabalho com comunidade, eu gosto muito. A Ana também. E a gente pede que abra um espaço. Se abrir espaço, vai ter A muito gente mais tá mulher na ocupando obra. todo o Que assim espaço. seja. Tá bom? Boa. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada aí. É isso. É isso. Aplausos. E, Oh, não, aplauso. Perdeu o time, Carlão. e a vocês que nos assistem, como uma mensagem final, né? A você que nos assiste, a você que tem a caneta, a você que contrata, a você que está em qualquer posição que seja, vamos educar. É isso. Nós levantamos uma situação utópica e a resposta da utopia é algo que já existe e não é utópico. Educação. Então, vamos ser a diferença que a gente espera no outro. Vamos a gente fazer por nós, que é o que vocês fazem, o trabalho da comunidade. Exato. Vamos a gente fazer por nós, vamos a gente fazer a mudança, porque é isso. Educação é sempre o caminho mais valioso, mais gratificante e talvez o único caminho possível, né? Então, a vocês que nos assistem, compartilhem, mandem esse vídeo para geral, Sim, manda para um fazer papo, essa vai. mensagem super importante. Elas trouxeram um conteúdo grandiosíssimo, né? Muitas mensagens. Compartilha com todo mundo, com os amigos, com o pai, com a mãe,
que é muito importante pra gente, mas principalmente para que a mensagem seja abrangente. É isso. É isso. O nosso objetivo, o nosso propósito é fazer a mensagem ser cada vez mais abrangente e chegar em todos os lugares. Com certeza. Né? Aquele Carlão. paquete. Parabéns!